Essa é uma das falas famosas do Bresson. Meu filme nasce primeiro em minha cabeça, morre no papel, é ressuscitado pelas pessoas vivas e objetos reais que eu uso, que são assassinados no filme, mas organizados de uma certa maneira e projetados em uma tela. Voltam à vida como flores na água. Vamos assistir um trecho maravilhoso de Pickpocket. Vous l'avez vu. J'aurais dû vous connaître. É demais, né? E ele faz isso por prazer, ele não precisa, ele não quer esse dinheiro. Esse êxtase que a gente sente vendo essas imagens
é o que o Bresson consegue construir com a imagem. E aí, muitas vezes, a gente vai ouvir que o cinema precisa ser político, né? O que é ser político, né? Isso, para mim, é extremamente político, assim, é de uma beleza. Para mim, é extremamente político a gente entender que entre duas linhas, uma é mais fina que a outra, um azul é mais escuro que o outro. É isso que nos faz considerar o outro com mais sensibilidade, enfim. É aí que está a grande política para mim, nessas pequenas coisas. Então é difícil exigir do cinema isso, ser mais político. Diante de todas as idades, de tantos tons, de tanta impureza, o que permanece como conteúdo apenas do cinema? O ato de criação não é exclusividade do cinema, nem mesmo da arte. A ciência cria, a filosofia cria. O que nós, como realizadores, podemos inventar com o cinema? Inventamos blocos de movimento, duração. Não se trata de ter ou não uma história. Muitas coisas têm história, mas só o cinema conta histórias com blocos de movimento, duração. São blocos por serem consistentes. Os bons filmes trazem um grau de autonomia que os fazem parar de pé sozinhos. Blocos podem comunicar, mas a comunicação não orienta a sua composição. Os vetores da comunicação são desastrosos nesse momento. Os fundamentos da criação estão livres das necessidades da comunicação. Um bom filme é uma composição onde nada sobra, nada falta, e nesse equilíbrio chegamos a um bloco de sensação que se conserva no tempo. Essa ideia, essa provocação, essa diferenciação entre criação e comunicação, isso é algo que não é ensinado, você percebe fazendo. É claro que existe criação numa fábrica de automóveis, numa padaria, numa agência de publicidade. Claro, existe criação em muitas coisas. Mas quando se aspira um trabalho em arte, a comunicação ela não impõe vetores para esse instante. Esse momento que você está forjando algo, ele não pode contar, ele não pode pôr na balança dele vetores da comunicação. A vida de uma obra de arte é uma espécie de nota limite, apanhada em pleno voo, que seria como a parte orgânica de uma indescritível vibração. Mas existe criação na comunicação? Sim. Existe criação em uma indústria automobilística, em uma padaria, em um laboratório de biologia. A hipótese que partilho com vocês é que a comunicação é regida por outros fundamentos. A principal diferença entre uma obra de arte e uma obra de comunicação é seu pulso, marcado pelo peso da mão e a densidade daquilo que quer se manifestar. O bom filme não quer comunicar algo, ele comunica. Ele não quer convencer, pois sabe que convencer o outro é como colonizar o outro. E aí volto às mãos de Bresson. Bresson sempre com as mãos. Em muitos filmes do Bresson a gente percebe a mão. A mão está ali. A mão é que controla esse pulso. Eu peço ao João para tocar uma macumba aqui em nome, né? É uma pena não ter encontrado quem gravou esse vídeo. Eu encontrei esse vídeo na internet, que eu precisava de uma imagem que fizesse um elogio à mão e é uma certa infância da linguagem, esse frescor que existe quando você deixa algo ser conduzido sem controlar tanto. Esse olhar dele no final é muito legal. Cortou um pouquinho, ele abraça o tambor assim, olha, como se estivesse a coisa mais natural do mundo. Se uma força pede passagem, a partir daí podemos muitas coisas. Podemos tentar controlá-la a todo custo, chegar a resultados esperados, mas podemos também conduzi-la como vamos, ou como um bom jogador de futebol.
quando o corpo produz uma imagem, a força dessa imagem dependerá de como esse corpo atuou sobre ela. Isso é batata, não tem como a gente fugir disso. Assim, quando você está... esses dias eu encontrei um amigo meu, biólogo, que trabalha com gavião, e é uma figura, ele é super inteligente, assim, mas ele é meio ogro, assim, sabe? Mestre de karatê e tal, tem um papo reto, assim. E a gente foi almoçar junto, eu adoro ele. Aí a gente começou a falar porque os biólogos, eles têm, às vezes, relações com alguns animais e não com outros, né? Tem uma simpatia ali em jogo. E ele falou que a dele é com gavião, que tem umas que são muito difíceis, tipo réptil, cobra, negócio super difícil. Tem gente que tem com macaco. Aí ele, na fila mesmo, pagando, ele comentou, você é foda esse negócio da palavra, da fala, né? Esse negócio. Falei, como assim, cara? Cara, porque assim, com bicho não tem esse negócio, assim, você não tem... Depois que vê a fala, ficou fácil demais convencer o outro. E eu achei incrível isso, na hora eu deixei passar, mas aquilo ficou, sabe, assim... Quando ele está diante de um animal, a simpatia que existe ali, ela está muito antes da fala. Ela acontece, ela existe. E você não controla isso, você sabe que ela está ali. Você pode fazer alguma coisa com ela, mas você não controla. E, para não deixar passar batido a imagem do corpo, do jogo de futebol, do jogador de futebol, fiquei procurando, precisava mostrar para o pessoal lá, para os alunos, uma imagem bonita assim, de futebol. Aí visitei aqueles gols incríveis do Zico, Maradona e tal. Mas eu queria algo que tivesse menos movimento, para a gente perceber melhor o que eu estou tentando me aproximar. E aí eu encontrei essa, não sei se vocês viram isso,